José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: Venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Vejam só, esse hebreu que meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Ele pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que era entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Que história fantástica. Voltamos para José. Então, lembra de José? José era Israel, gostava de José. Israel era o irmão de Esaú, gostava de José mais do que os outros, porque ele era filho da velhice. Os irmãos ficaram com inveja dele, tentaram matar ele. Em vez de matar, os irmãos acabaram vendendo ele como escravo. E aí o que acontece? O início da vida de José no Egito é o que esse capítulo fala. Gênesis 39, ele fala sobre o início da vida de José no Egito. E José, ele já começa sendo escravo. Só que o que a mensagem da palavra de Deus diz? Que Deus estava com ele. Então, mesmo na circunstância que você está, Deus está com você. José era escravo no Egito, ele tinha tudo com o pai. O pai dele adorava ele, tinha dado manto para ele, tinha dado tudo. E no Egito ele era só um escravo, e ainda assim, sendo um escravo, Deus estava com José. E José entendeu a situação dele, sabia o que os irmãos tinham feito, e José se manteve temente a Deus. E olha que legal, na situação que José estava de escravo na casa de Potifar, houve a tentação. Você acha que a mulher de Potifar, que era um cara bem grande no Egito, ia ser feio? Eu imagino que não. Imagino que a mulher dele deva ser muito bonita, porque naquele momento eles casavam dessa maneira. Então, a tentação a respeito do povo de Deus. José, sendo escravo, foi tentado, mas ele rejeitou essa tentação. E Deus acompanhou José mesmo nas dificuldades. Depois disso, José foi jogado na prisão, mas como José... Lembra que a gente falou sobre felicidade ontem? Foi muito legal, por quê? Porque aqui inclui isso daí. José era escravo, mas José agia com bravura, com felicidade, ele não tratava os outros de uma forma indiferente.
Olha a diferença que isso fez na vida de José. Então, gostando ou não gostando do que você faz, você vai fazer do mesmo jeito. Então, eu sugiro que você mude o mindset e faça com felicidade, faça com amor. Se você não sentir isso, não tem problema, dedique-se o máximo, faça com amor, faça o outro feliz, que eu prometo que você vai incorporar isso em algum momento. É verdade. Uma outra coisa que eu quero dizer desse capítulo: dê poder a uma pessoa e ela vai se mostrar quem ela é. Então, a mulher de Potifar, ela era poderosa, ela sentia que ela era poderosa e sentia que ela podia tudo. Por isso que ela foi atrás de José, porque ele era um homem bonito. Então, E quando ele negou que ela se sentiu desprezada, o que ela fez? melhor lascar o outro. Ela mentiu. Mentiu. Ela culpou o outro. E é provável que ela tenha acreditado na mentira dela. É provável que isso tenha acontecido.